Olá, gente, tudo bem? Estamos aqui mais essa semana para gravar o Arquipapo. Eu sou a Renata, tô aqui com o Kazu. Olá. E com o Gabriel. Presente. E essa semana a gente vai falar sobre o Richard Neutra. Como é que a gente vai falar o nome do homem? Ah, vamos de Neutra, né? Neutra? Então mais tá bom. Brazilian style, assim. Richard Neutra. Então vamos lá. Feliz enquanto ainda chora por estar tão ao descaso. Sabe que pra mim estudar o Richard Neutra foi uma sensação... Lembra quando a gente gravou o Álvaro Alto? Lembro. Aham. Tipo, você conhece, mas não tem aquele... Aquela intimidade. Aquela intimidade, exatamente. Aquele conhecer mais pertinho, assim. E daí você Sim. começa a ver e acha super legal. Que legal. Foi bem É, assim né? mesmo. Quando a gente se aprofunda num tema, numa vida, numa obra, não é mesmo? Mas nem sempre esse aprofundamento é bacana. É verdade. Mas esse foi um tema maravilhoso. Esse foi sucesso garantido. Mas a gente falou no começo ali do programa sobre tratar ele como neutra ou neutra. Eu lembro que o Kazu foi lá para os Estados Unidos e queria saber da casa do Neutra, né? É verdade. Não teve isso? Eu perguntei pra senhora americana, né? Escute, aquela casa do Richard Neutra, lá em, né, como é que é? Em Palm Springs, dos Kaufmans. E ela não entendia, né? Aham. Ela falou, eu falei, Neutra, sabe? Neutra. Dela, you mean Neutra? Aham. Isso, exatamente. É porque eu tô falando com sotaque austríaco, né? Ah, é. Meu inglês Do é oeste austríaco. É. Mas, então, valeu a pena, né? Porque ele também é um daqueles caras tão importantes que a gente sabe que ele é importante, né? Isso que você falou, assim. E a gente nunca se aprofundou muito, às vezes. Pelo menos na faculdade a gente não soube por cima alguma coisa ou outra e tal. Então, e realmente ele foi um cara muito revolucionário, com ideias muito bacanas, né? Então chegou a hora. Vamos lá. Opa, isso é o teu... Pode roubar jargão, assim, no meio da... Não pode. Vamos começar. Então a gente vai seguir de maneira cronológica. Vamos. Como aham. segue a vida, né? Como Como é a vida. Como a a vida, vida é. como ela é. Tá. Então, o Neutra, Como é que vai ser? Neutra. Vai Não, ser neutra. neutra. Vai Já ser tá neutra. definido, gente. chamar ele de Ricardo José. Ricardo José Neutra. Não, então, é o Richard Joseph Neutra. Ele é austríaco, na verdade, ele não é americano. E ele nasceu em 1892, Faz lá na tempo, Áustria. Meu Em Deus. Viena. aham. Então faz um tempão. Bom, então, então ele estudou em Viena, né? Na Universidade Tecnológica de Viena, com o Adolf Loos e com o Otto Wagner também, né? Exatamente. Grandes nomes da arquitetura europeia. É. E é legal porque o Loos, ele era, né, já tinha bastante essa coisa do combate aos ornamentos, né? Nessa ideia da arquitetura ser mais limpa e tal. Então ele vai também absorvendo isso, nessas ideias também. E ele foi teve um coleguinha na faculdade que foi o Schindler, Teve o Schindler. que foram contemporâneos lá na faculdade. É, acho que o Schindler era só um pouquinho mais velho, acho uns 4 ou 5 anos mais velho ali, mas eles... Foi calor ali, né? Levou trote. Exatamente. Se conheciam ali dos tempos de faculdade. E o Schindler, ele acabou indo para os Estados Unidos antes. Não, e lá na Europa também tem uma questão. Ele ficou amigo de um cara chamado Ernst Freud. Ah, esse é bem legal de falar. Não, você não sabe? Quem? Não, o Ernst, ele é o filho arquiteto do Freud. O quê? Não, o Freud teve um filho que é arquiteto. É. Sério mesmo? De verdade. E ele ficou amigo do Freudzinho? Freudzinho lá. Sim. Freudinho. Na verdade, quando o Neutra estava na faculdade, quando estourou lá a Primeira Guerra, e ele teve que parar de estudar por um tempo, né? E ele acabou... E ajudar a matar algumas pessoas. Foi pra linha de batalha, né? Ele lutou na Albânia, inclusive. Ah, é? Uhum. Primeira Guerra, qual que era a treta da Primeira Guerra? Cara, era assim, não é muita coisa ruim acontecendo ao mesmo tempo. Entendi. Mas daí ele acabou ficando doente, né? Teve malária e tuberculose ali nas trincheiras da Albânia e voltou pra casa. Que é uma ótima maneira de dar um migué na guerra, não é? Total. Ou isso ou o tiro na bunda do Forrest Gump, assim, né? Pessoal, eu tô doente aí, eu não ia comentar, mas eu também tive essa impressão. Aí o cara né? começa a tossir, tô mal. Eu vou contaminar todos os amiguinhos aqui. Mas o fato é que durante a Primeira Guerra, o primeiro projeto
dele foi construído. Que foi uma casa de chá dos militares. Estranho, né? Bem estranho. Os militares paravam pra tomar chá. Sei lá. Estranho, é sério. Eu até descobri depois, assim, vi que podia ser só uma casa de reuniões, Ah, pode ser. né? Disfarçada? Talvez, não sei. Mas uma casinha, né? Uma casinha. E daí, bom, depois que ele voltou pra Áustria, ele... O nome original é Wir Feynmanhaus. Sim. Que quer dizer casa de chá. E, bom, mas enfim, né, com a questão aí da doença, ele voltou pra casa e conseguiu pegar o diploma, né? Conseguiu abraçar o canudo ali e se formou arquiteto em 1918. Exato. E ele também foi estudar em Zurique, né? Foi, na verdade ele teve que se internar em Zurique para tratar dessas doenças que parecem que foram reais ali, né? E Ele aproveitou para dar uma estudadinha. sim, ele acabou arranjando trabalho junto com um arquiteto paisagista chamado Gustav Amann. Tem trocentos M's e trocentos N's. Isso. E foi lá, em Zurique, né, na Suíça, que ele conheceu a sua futura esposa. Ah, É isso, a cantora Dionne Nederman. Nederman. Isso. Legal. E foi legal que... Que era filha do arquiteto. Então, essa eu achei uma divergência de histórias. Tá, Dizer vamos que ver. ou era arquiteto, ou em outro lugar dizia que era um engenheiro eletricista, sei lá. Mas Nossa. eu falei... Eu vi essa do engenheiro eletricista É, né? também. Vamos de arquiteto? É então mais eu pensei em legal, contar né? uma história mais legal. Vamos lá. Eu acho que também é. Mas eu acho, só pra voltar nessa história dele ter trabalhado com o Gustav, porque mais pra frente a gente vai falar o quanto a influência que ele tem no paisagismo, né, nas obras dele. E juntamente com essas perolazinhas que a gente falou da psicanálise e do paisagismo, são chaves depois para todas as obras que ele vai desenvolver mais pra frente. É verdade. Que é essa avaliação da psicologia humana pro habitat e essa relação do externo e interno, que ele vai buscar para sempre nas obras dele. Então, gravem isso. E posso Legal. soltar uma outra também? Pode. Porque também tem a influência do Adolf Loos, alguma coisa assim, que era um grande admirador também do Frank Lloyd Wright. Ah, sim. Sim. E dos Estados Unidos em geral, E né? dos Estados Unidos em geral, que também ajudou a criar nele um pouco essa mentalidade que os Estados Unidos era o país... Próspero, né? enfim, que também não estava sofrendo com a guerra, Uhum. quanto tudo, mas que lá seria um país de grande desenvolvimento e que o Frank Lloyd Wright também era uma grande referência, né? Então essas influências chaves. Na vida do então jovem Neutra. Ainda na Europa, vale ressaltar aí que a relação dele com o Freud ficou mais estreita ainda. Eles tinham a mesma idade, nasceram no mesmo ano. Mas o Freud empregou o Neutra no seu escritório em Berlim. Depois, mesmo em Berlim, ele também trabalha com outro arquiteto que é o Eric Mendelssohn. Alguma coisa assim. Mendelssohn. Aham. É. Tá? Então, Chega de beleza. Europa. Então, como Loos... Vamos mudar agora. Vou falar do Loos. Ele Gostei. influenciou muito, né, como a gente tinha comentado, essa formiguinha dele para os Estados Unidos. Então, em 1923, falou, chegou a hora. Falou, Vamos Johnny, embora. vamos embora Faz desta as merda. malas. Johnny. Não é? É Johnny. verdade. ó. Vamos embora Com que Dave. não dá mais. E ele resolveu ir para Nova York. Só que Nova York achou que não tava Não tava legal. rolando, não deve ter arranjado muita coisa ali pra fazer. Não, mas peraí. Ele foi pra lá também não foi tão na louca, né? Porque o amigo dele, o Schindler, já tava nos Estados lá, Unidos, e né? Falou, chega aí. De certo que eles trocaram Pois é, os mas e-mails ele lá. não né? tava em Nova York. Eu não sei por que ele resolveu ir pra Nova York primeiro. Não sei também. Viver a Mas Big ele Apple. acaba parando em Chicago, né? E depois, então, falando, ó, aqui não tá legal, vou pra Chicago. Que em Chicago tava rolando muita coisa de Bom, arquitetura com certeza na época, o barco não chegava em Chicago, vai ver. Por isso que ele foi pra Nova York, né? Mas ele só tava almoçando ali, né? Em Nova York. O cara chegou nos Estados Unidos, chegou em Nova York. Pô, lógico, né? Ele não ia chegar na Pensilvânia, né? né? E, Mas enfim, em Chicago era um lugar que tava bombando, né? Enfim, depois de toda a questão do incêndio lá, da reconstrução da cidade, novos, né, os arranha-céus e tal, toda aquela coisa, né? então, ele começou a trabalhar no escritório de arquitetura lá, que é o Hollabaird & Roche, na construção do Hotel Palmer House. E é um processo que ele até escreveu no primeiro livro dele, que ele escreveu alguns livros durante a vida, que é como se construía na América, ou como se constrói na América. Que foi essa primeira pesquisa dele dos métodos construtivos, da diferença do que ele tinha na Europa, né? Então, esse livro era de 1927. E nessa época, ele conheceu quem? Quem? Calma, não. Não? Não foi ainda. O Sullivan.
Exatamente. Vocês acharam que eu ia falar do Frank Lloyd Wright? Achei. Deixa o Cazu falar essa Não, porque, Não, porque o pode Sullivan falar. tem que morrer pra ele conhecer. Calma, não, já matou o cara. Puta. Segura o cara mais umas Tá, horinhas vamos aí. lá. Mas pra quem ouviu o episódio do Louis Sullivan, sabe que no final da vida... Teve episódio do Sullivan? Do Frank Lloyd Wright. Do Frank Lloyd Wright, a gente falou do Sullivan. É. O Sullivan, ele... No final ali da vida, ele tava meio na pobreza e meio na tristeza. Bem na merda. Não era uma época muito boa da vida dele. Mas foi quando ele conheceu o Richard Neutra. Quer acrescentar alguma coisa disso ou já posso matar o cara? Pode matar. E daí, o que aconteceu? Louis Sullivan, infelizmente, morreu, né? Essa hora chega pra todos. E daí ele foi realmente dessa pra uma melhor, né? Porque ele Tava mal, tava né? mal. Tava mal. Ele tava Mas sozinho. o que? Sozinho? A mulher tinha largado? O que aconteceu? Cara, eu vou dizer assim, ele teve vários problemas durante a vida. Até tem uns livros lá que tentam explicar um pouco, mas ele até, de certa maneira, dá a entender que ele era homossexual. E isso, enfim, foi uma repressão muito grande durante a vida. Então, Sim, imagina no começo do século ali, 20, né? Então, e ele depois também acabou brigando com os sócios, né? Acaba ficando sem dinheiro e morre sozinho num quarto de hotel, assim, dizem, onde ele foi achado o corpo e tal. Então, uma história bem triste mesmo, de final de Mas vida. ele tava velho? Tava com 70 e poucos anos, tá. acho já. Mas no enterro lá do Sullivan, né, que o Neutra compareceu, quem estava lá? O Frank Lloyd Wright. Não acredito. Tava lá. Não, imaginem a cena, é isso? É, Você está indo no enterro do seu amigo, um amigo, ou né, uma referência na arquitetura mundial, de repente, conhece outra. conhece o cara que você mais idolatrava na arquitetura na época, né? Esse enterro deve ter sido foda, né? Quando você era criança, assim, você leu o Gibi lá da Morte do Superman, eu penso o funeral, tipo assim, sabe? Tipo, porra, Batman junto ali, assim. E ali, naquela conversa vai, conversa vem, e o cara falou assim, não, sabe que eu tenho um estúdio aí, né? Que eu tenho umas coisas experimentais lá de arquitetura, o pessoal, a gente fica discutindo, desenhando, produzindo. Estamos ali no Talésia, na Talezinha ali, logo ali. outra dúvida de pronúncia eterna, nossa. Então, só falar aqui da Patrícia Pimenta Azevedo, que eu peguei bastante coisa da pesquisa dela aqui. E eu achei muito legal que ela colocou uma citação do encontro aqui dos dois e o que o Neutra tinha falado. A primeira vez que me encontrei frente a Frank Lloyd Wright era como se, de pronto, me houvesse parado frente ao unicórnio ou frente a qualquer outra figura fantástica que havia perseguido além do arco-íris. Caralho, olha isso. É porque era o ídolo do cara, né? Ele, lá na Áustria, Europa, né? né? Na Áustria, lá por influência do Loss, ele já curtia o Frank, né? Já. Mas quem mais que tava de famoso nesse... Cara, parece Enterro, que hein? não Sullivan não fez muitos amigos, talvez. Ah, é? É, não foi igual o enterro do Super-Homem. Mas o Frank Lloyd Wright foi lá admitido, porque não era amigo do Sullivan, né? É, eles tinham brigado durante muitos anos. No final, um pouco antes dele morrer, eles reataram Ah, pouco, é? conversaram, mas já era bem no final da vida, assim. Entendi. Mas a dica é assim, né, cara? Sempre leve o teu cartão de visita, né? Não importa se você vai no funeral, né? Cara, as oportunidades, cada, né? Você não sabe, né? Não Onde é que vai sabe. encontrar Todo alguém. dia a dia, como diz você, né? Todo dia a dia e toda hora é hora. É? Então, tem que estar ali. Eu digo isso. Uma vez você falou isso. E diz que o primeiro filho do Neutra, o nome dele é Frank, em homenagem a Frank Lloyd Wright. Não é Frank. É Frank Lloyd Neutra. Ah, tem um Lloyd? Sério que tem um Lloyd? Ó, na minha pesquisa ali tinha. O filho, né? O primeiro filho nasce em 1924, o segundo, que é o Dion, que depois vira arquiteto, nasce em 1926, e o Raymond, que é um médico, que nasce em 1939. E até durante a pesquisa aparece muito o Dion e o Raymond, né? Falando, né? Falando dos filhos, o que eles fizeram depois Uhum. e tal. E o Frank é uma coisa que fica meio... enfim, não tem muitas informações. E daí eu fui descobrir que ele tinha autismo, Olha. né? Então, assim, ele acabou sendo uma pessoa que era muito dependente e tal, né? Aqui, ó. Filhos do Richard Neutra. Dion Neutra, Raymond Neutra, Frank Lloyd Neutra. Sério? Cara, era Frank Lucian Neutra. O Lloyd, Gabriel, eu não tenho certeza, mas Vamos fazer. vamos deixar assim. Qual que é a minha fonte? Minha fonte é o Google. Aqui tem na Wikipedia, que é o cruzamento do Frank Lloyd Wright com o Richard Neutra, né? Mas o Neutra já conhecia o trabalho do Frank Lloyd Wright nas publicações que saíram na Europa, né? Do trabalho dele, os portfólios que saíram lá.
E já tinha chamado muita atenção as casas dele, né? Que eram muito diferentes. E ele tinha... Um dos desejos dele estar nos Estados Unidos também é visitar esses lugares, onde isso foi construído. No Ateliêzinho, um dos projetos que o Neutra trabalhou foi o Motorcar Observatory, Sugarloaf Mountain, em Maryland. Sugarloaf é pão de açúcar. É verdade. E é interessante que esse projeto ele tem uma rampa helicoidal. Será que helicoidal é o termo para se falar? Como se fosse... Um helicoide. Uma espiral. Uma espiral, uma rampa em espiral. E foi a primeira vez que o Frank ele usou uma rampa espiralada, assim, né? Claro que foi um projeto que não foi construído, mas depois tem uma outra rampa que é em espiral, que é muito famosa dele, que vai acontecer mais lá pra frente. Não, e Mas daí, ele ficou pouco tempo lá na Pois é. Taliesin, né? pelo que eu consto aqui nas minhas informações, ele ficou apenas 3 meses. Pois é, eu também tenho essa informação. Não É. gostou muito, né? Não gostou. E aí acaba sendo uma grande decepção, né? Quer dizer, trabalhar com o grande unicórnio, digamos, né? Como ele citou, e de repente ele não é tudo aquilo, né? Deve ter sido uma decepção, né? Porra, de rasgar o coração. Mas em defesa aqui, o que aconteceu, não em defesa de ninguém, mas lembrando que esse foi um período em que o Frank Lloyd Wright estava desenvolvendo aquelas textile blocks, que eram as casas de blocos de concreto. Pois é. Isso E- decepciona qualquer um, né? Qualquer fã do Frank Lloyd Wright fica decepcionado com isso. Ai, ai. Essas casas de blocos de concreto, elas tinham muita, digamos, tinha bastante ornamentação, né? Porque eram desenhos mais elaborados, tinha uma coisa, enfim, mais decorativas, e era coisa que o Neutra estava querendo, né, abrir mão disso e desenvolver uma coisa mais limpa, mais pura, né? Então, realmente, ele ficou de cara com aquilo tudo e falou, não, chega desta merda. E daí o que acontece é que, em 1925, o Neutra e a Johnny resolvem mudar para Los Angeles, que é onde estava morando O brother dele. o brother, que era o Rudolf Schindler, né? Que eles eram lá, enfim, amigos lá da faculdade de Viena. E o Schindler já estava morando na Califórnia ali e já estava, né, desenvolvendo uma carreira ali. Ele falou, cara, Neutra, venha pra cá que a gente mora junto e tal. E o que é Quer dizer, interessante... eles foram morar juntos, né? Então, o que eu achei interessante é o seguinte, que o Schindler, ele era casado com a Pauline e eles tinham desenvolvido uma casa que já era para viver 2 casais ao mesmo tempo, digamos. Então, era uma casa para 2 casais. Muito louco. Sei. O que acontece é o seguinte, que eles tinham feito com outro casal lá, que eles acabaram morando pouco tempo com esse casal, então a casa ficou vazia. E daí, nesse período, que ele convida o Neutra e a Johnny para morarem na casa. Uhum. Só que a convivência de 2 casais nem sempre é tão sadia, né? Às vezes é estranho. Então, tem vários relatos de tretas, né, que rolava entre o casal, né? A própria esposa do Schindler falava, pô, daqui a pouco eles vieram aqui, o Neutra e a Johnny, daqui a pouco com um filho, daqui a pouco tiveram outro, daqui a pouco mais um, enfim, foram se folgando, digamos assim. na E casa. o Schindler não tinha filho? O Schindler, a princípio, não. Então os Neutra estavam ganhando por número ali, né? Estavam Na dominando a votação casa. democrática ali, né? Então, eu sei que tiveram algumas rusgas, digamos, né? Uhum. Mas eles estavam vivendo juntos ali. Mas as rusgas não acabam aí, né? né? É só o começo, É só né? o começo, né? Eles estavam trabalhando juntos ali e tal, e eles participaram de um concurso para o projeto das Ligas das Nações Unidas em Genebra. E, paralelamente a isso, por falta de grana, o Neutra começou a trabalhar em outros escritórios na cidade, Uhum. para poder... Pagar o aluguel do quarto. E eles, nesse concurso, na verdade, eles não ganharam nada. Acontece. E participaram 377 projetos, na sua maioria por vários projetos acadêmicos, monumentais, mas também participaram Le Corbusier, de outros nomes da época também participaram. E não teve primeiro lugar. Como assim? Eles selecionaram 9 projetos lá, que foram premiados, mas o do Neutra e do Schindler Não não estava tavam, entre né? eles. Mas, na divulgação desse projeto depois, o Neutra não dá o crédito pro Schindler. Não botou o nome na prancha. E daí as tretas que eu acho que já vinham, né, se acontecendo ali. Começaram. Eles fazendo o projeto depois do jantar, porque o cara tava trabalhando em outro lugar, e aquela coisa estressante. Se tretaram de vez. E só pra fazer só um parentezinho, mas é porque eles trabalharam em alguns projetos juntos, né? Que assim, projetos importantes, que o primeiro foi aquela Lovell Beach House, Uhum. que é o do mesmo doutor depois que o Neutra vai construir a casa, mas Sim. faz a casa de praia do... Uhum. Que o Neutra Logo- fez o jardim, né? A
paisagismo. É. Faz só uma pérgola E o tal. Schindler fez a casa, né? Exatamente. E outra casa que ele participa do projeto, que faz parte do complexo lá de uma casa criada pelo Frank Lloyd Wright, que é da Aline Barnsdall, que é a Hollyhock House. Uhum. Então ele participa também um pouco desse projeto aí, junto com o Schindler. Daí, Nesse projeto estão os 3 envolvidos. né? Exatamente. Aí, em 26, o Neutra decide abrir a sua própria firma, né? Um dos primeiros projetos que surge para ele é o projeto do Philip Lovell, Isso, Dr. Lovell. que é, uma casa que vai ser um grande marco na carreira dele. Mas ele começa com esse escritório dele, ele começou a se tornar conhecido na cidade e Los Angeles, eu acho que desde então era um lugar que já tinham pessoas com características flexíveis, assim, que ele começa a encontrar esses clientes que estão prontos para experimentar, né? Então, você pegar esse próprio Dr. Lovell, o cara era médico, naturalista, vegetariano. Pra época Nudista. Nudista? Tem isso também. Então, uma pessoa super flexível. E a esposa dele lá, a Lia, ela era uma vice-diretora de escola de jardim da infância, muito liberal. Entendi. O jardim de infância liberal. E a Causa, ela ficou conhecida como a Health House. Dessa questão de Daí saúde. os alemãos já tinham brigado, né? Porque o Lovell era contato do Schindler, né? Então, aí que tá a treta. Porque o Schindler tinha feito... Os alemãos não, os austríacos. Né? Um abraço pra Áustria. Mas porque... O Lovell tinha sido cliente do Schindler na casa de praia, correto? Sim. Certo. Beleza. Só que, vamos aos detalhes, o Schindler diziam que ele era o maior mulherengo da parada lá. Então, Hollywood, o cara era conhecido como o grande pegador lá. Entendi. Então, assim, tanto que o casamento que ele tinha com a Pauline era um casamento aberto. Tá aí E eles tinham uma casa para outro casal, né? Claro, exatamente. Não sei se o Neutra e a Johnny entraram nesse rodízio, entraram, entendeu? Sim. Mas, o que aconteceu? Então, dizem que o Schindler, por exemplo, pegou lá a esposa do Sam Freeman, que era a tal da Harriet, que foi um cliente do Frank Lloyd Wright. Ok? Calma. Esse Freeman era um cliente do Frank Lloyd Wright. Isso. Tá, o Schindler Pegou a mulher do cara. pegou a mulher do cara. Tá. E também o Philip Lovell desconfiou... Dr. Lovell. O Dr. Lovell Ah. desconfiou que o Schindler estava dando em cima da Lia, Da mulher dele. que era a esposa do Dr. Lovell. Liberal do Jardim de Infância. Então é liberal, mas nem tudo. Não, o jardim da infância é muito liberal. O quê? Você tá tornando a mulher muito liberal? Você que falou que a mulher Não, mas liberal o do jardim da infância é muito liberal. Mas o o Lovell- Jardim de Infância É. era liberal. Era. A Lia não. Entendi. Mas o Dr. Lovell era. Não sei. Não sei em termos de relacionamento. Mas... Como é que um jardim de... Bom, tá. Não, sabe, com conceitos modernos, educação. Não, mas o que eu quero dizer é o seguinte, que na hora de contratar um arquiteto para fazer a casa da cidade, digamos, né, do Dr. Lovell, ele tinha certas razões para não contratar o Schindler. Teve essa questão amorosa, digamos, acha, o cara tá dando em cima da minha mulher, nem fudendo que eu vou contratar o cara. Sim. E ao mesmo tempo, teve algumas questões no projeto da praia, da casa da praia, que ele não ficou muito satisfeito, porque teve alguns problemas de orçamento, deram alguns vazamentos, algumas coisas lá que ele falou, gostaria de trocar. Só que quem aceita fazer o projeto é o Neutra, que era o brother que, né, o Schindler acolheu. Então, assim, realmente o Schindler ficou putaço com ele, né? Ficou muito de cara. Tipo, já não tinha dado os créditos pro cara. Já tá. tinha estorvado na casa. Pois é. Não Já tinha tava- lavado a louça. Já não tinha lavado a louça. Já tava lá morando faz um tempão, sem pagar aluguel. É. Daí começou a trabalhar com outras pessoas. Isso. Depois resolveu trabalhar sozinho e roubou o cliente do cara. Não dá pra aguentar esse até que cara. ponto vai uma amizade dessa, né? Não tem como. Com aquela cara de louco lá, não tem como. Né? Imagina Aquele você cabelo dividir a despenteado. casa com o cara. Você acorda de manhã, tá o Neutra com a cara de psicopata ali na sala. Mas o Schindler, já viu a cara do Schindler? Não. Em meio ao oceano, a deriva, o meu barco salva-vidas é você. E já delirei mais de 1000 planos, contemplando nossa história, então vou comparecer pra me salvar. Então tá. Daí, então, vai fazer essa casa aí, né, pra eles. E a casa é de steel frame, que é uma parada nova, né, bacana. Foi a primeira casa de steel frame dos Estados Unidos.
segundo fontes aqui. A primeira é pesado, né? Uma das primeiras, vamos seguir. Vamos essa linha? falar? Vamos falar. É frequentemente descrita como a primeira, mas é um dos primeiros exemplares de steel frame. Perfeito. E dizem que uma das... Porque ela é uma casa de 3 andares, né? Construída no morro, então ela já tinha uma dificuldade de declive grande ali, mas ele utiliza da estrutura metálica por ser... ele ter já tido um pouco da experiência que ele teve em Chicago, né? Na Sim. construção de arranha-céu. Então, ele aproveitou um pouco desse conhecimento para aplicar dentro da casa, que seria uma ideia revolucionária já, né? Para a época, na construção de residências, né? E, basicamente, ele usa daí a parte de concreto, né? Tem parte de, estrutura de aço. Inclusive, tem fotos bem interessantes da parte da construção, só o esqueleto, digamos, da casa, né? Sendo feita. E depois, enfim, ele utiliza também parte de concreto, muito vidro, né? Que ele, como a ideia do Dr. Lovell lá era que fosse uma casa saudável, digamos, então ele se utiliza muito de vidros, né? De transparência, de ventilação, de É bom para um insolação. casal nudista, né? Faz bem. Vidro, né? Mas eles até tinham alguns pátios mais reservados que eram para tomar banhos de sol, assim, uma maneira mais escondida e tal. Mas se você olhar na planta, tem esses espaços. Né? E reflete o interesse do Neutra na produção industrial, né? Nessa racionalização da construção. Que já vem de quando ele trabalhava nos arranha-céus de Chicago, né? Inclusive, esse interesse dele pela produção industrial, assim, também tem um detalhe curioso que ele colocou na escada da casa. Uma das arandelas ali, na verdade, é um farol de um carro da Ford antigo, assim. Sério? De um Ford Model A. Model A? Que é um dos primeiros carros. Um dos primeiros carros. Então, as plantas do Neutra, assim, elas são bem assimétricas, assim, são ortogonais, digamos assim, assimétricas. O que lembra também um pouco os primeiros projetos do Frank Lloyd Wright, né? Aquelas plantas mais ortogonais, assimétricas e longilíneas, digamos assim. E é interessante, assim, porque essa casa, ele tem muita influência dos grandes clássicos, mesmo tanto do Frank Lloyd Wright quanto do Le Corbusier, porque ele trabalha com uma forma pura, né, digamos, forma mais branca, com vidro e transparência. Mas o que eu acho interessante é que a casa, o projeto ali, ela é de 1927. Então, uma coisa que eu sempre gosto é que ele estava com 35 anos nessa época. E a Vila Savoy, do Le Corbusier, é de 1929. Então, elas são muito próximas, né? Na verdade... Aqui é 27, né? Isso. Então, o Lovell até, na verdade, é construída antes da Vila Savoy. E a Farnsworth? Farnsworth é lá pra frente, 1950, mais ou menos. Uma coisa que é interessante falar, que é aquela relação que a gente falou um pouquinho do Freud no começo do episódio, e agora que a gente começa a falar dos projetos dele residenciais, e essa casa ela vai ser chamada de Health House, né? Depois, o Neutra ele acreditava que através da construção ele poderia ajudar os pacientes, entre aspas, né, os clientes, a ter uma vida melhor ali, né, nessa questão psicológica, ajudaria a estabilizar, seria mentalmente saudável a casa, né, esse interior. Então, essa Lovell House tá nessa linha já, ele já tá nessa preocupação terapêutica da arquitetura. Não, e é legal porque essa preocupação que ele tem na parte de saúde e tal, cara, a casa é muito legal, vale a pena, uma das casas mais famosas dele, assim, mas vale a pena se debruçar sobre as plantas e entender um pouco mais ali. E é interessante porque dizem que ele fiscalizou essa obra, tipo, ele estava participando intensamente no canteiro de obra. Porque como era um sistema construtivo novo, era uma casa que ele estava ali agora como um arquiteto independente, fazendo sua própria carreira, então foi uma obra que ele tocou com muito carinho, assim. E fica numa ribanceira, né? Mas Los Angeles é cheio de ribanceira, né? Subida e descida. Sim, sim. Agora, vamos lembrar ali da casa da Vila Savoy, do Le Corbusier, que também era muito inovadora na época e tudo, e teve vários problemas construtivos, né, que o Le Corbusier justificou como sendo uma tecnologia nova, né, a questão, por exemplo, da impermeabilização da laje. Pois é. O Lovell House aqui, pelo que eu sei, ele adorou a casa, então não parece que teve nenhum problema construtivo muito sério. Não teve, aparentemente parece que não teve, realmente, parece que o Neutra resolveu bem melhor que o... Mas, na verdade, no começo, até o Lovell disse que não gostou muito, né? Ah, é? No começo, aí depois, com o tempo, como a galera começou a elogiar bastante, ele, realmente é muito legal. E aí, Maria vai com as outras, né? Mas
Eu vi um documentáriozinho que explica que, assim, a casa era muito revolucionária também, mas o Dr. Lovell e a esposa dele eram personalidades importantes ali em Los Angeles. Então, no dia da inauguração da casa, cara, eles fizeram uma festa, dizem aqui os dados, que foi pra cerca de 3 mil pessoas. Caralho. Sabe? Mas é uma puta numa casa mesmo. Uma puta. Mas assim, cara, foi gente pra cacete na casa. E daí, assim, além da casa ser extraordinária... 3 mil pessoas. Mas daí falou que isso foi, tipo, a parada que bombou, sabe? Botou o Neutra como sendo o grande arquiteto de Los Angeles, entendeu? Então foi uma jogada de marketing, digamos, que o próprio Lovell fez e que... O Schindler deve ter ficado puto. Então, o Schindler ficou putaço. Por quê? Mais uma treta daí, só pra jogar uma pimentinha. Porque em 1932, tem a exposição de arquitetura moderna da arquitetura moderna no MoMA, em Nova York, que é organizada, se não me engano, pelo Philip Johnson. Então, enfim, todos os caras importantes da arquitetura moderna estavam sendo convidados. Falando do Modern Style, né? Do International Style. Exatamente. O Neutra é o único arquiteto do Oeste a ser convidado. Então, o Schindler também foi esquecido nessa. Então, o Neutra vai para Nova York, participa das coisas. Enfim, está recebendo as glórias e tudo mais. E o Schindler tá putaço, né, com o amigo. O casamento dele também termina com a Pauline. Cara, não foi fácil ser o Schindler naquele momento. E é interessante porque essa relação dos dois, eles ficam 23 anos sem se falar. É mesmo? Não, rolou assim, treta Fortaça, né? E dizem que quando eles estão ficando velhinhos, os dois tiveram que ir pro hospital fazer certos exames lá. E eles têm que fazer, não sei se algumas cirurgias, algumas coisas, e eles acabam parando no mesmo quarto de hospital. Não! Sério. E aí fica uma cama lado a lado. Inclusive, foi feito, olha que viagem, foi feito acho que era um curta-metragem, assim, que chama The Princess of King's Road, que é um documentário contando esse encontro dos dois. Do Schindler e do Neutra, aos, 60 e poucos anos, qual que foi o diálogo deles, quebrando pau. Caramba. Assim. Pô, mas tem um filme do Morgan Freeman com o Jack Nicholson que é esse roteiro aí, cara. Cara, mas é muito legal. E um ano depois, se eu não me engano, o Schindler acaba morrendo e tal, depois desse encontro, digamos, do hospital, né? Tá, mas daí, nesse encontro do hospital, eles voltaram a conversar, evidente, mas se xingando... Sabe o que é o problema? Não tinha caras na época. Não verdade. Tinha paparazzi lá. Não tinha os paparazzi pra gente saber as fofoquinhas. Mas só em relação até ao nome do filme ali, que é The Princess of King's Road, que a casa que o Schindler tinha feito era na King's Road, né? Na rua Kings. E eles eram tipo os príncipes, digamos, que era essa que ficou a lenda deles, assim. Os dois importantes arquitetos vivendo naquela rua, na mesma casa, né? Puta, que legal, cara. Mas tá, o desfecho, eles se deram bem daí? Cara, não sei, cara. Não se sabe. Não tenho informações sobre isso. A VDL House é a casa do Richard Neutra, né? Casa que ele morava lá com a família dele, onde criou os filhos e tudo mais. E tinha esse nome porque ela foi feita com um empréstimo, né? De um cara que era... Não sei qual é a relação que ele tinha com o Neutra lá, mas o nome do cara era Vanderloo. Kees Vanderloo. Agora, por que ele deu o nome da casa? O nome do cara? O nome do cara pra quem ele devia. Cara, na verdade, diz a lenda que esse cara doou 3 mil doleta pra ele. Deu a grana. Ele falou, pô, e aí, como é que... E tua casa, você já projetou? Era de um papo meio assim, de boteco, assim. E aí, você já projetou? Cara, não, ainda não, é que eu tô meio sem dinheiro e tal. Falou, então eu vou te ajudar. Daí deu 3 mil doleta pra começar a casa. Bom patrocínio, porque na época, acho que ele gastou, sei lá, 5 ou 8 mil, enfim, já foi o grande começo. Sim, né, sim. Não, e uma coisa que é legal é que essa casa ela foi projeto junto com o filho já, né? Não. A primeira não. O filho era criança, o John era criança. A segunda que foi, né? Só que como toda boa casa de arquiteto, pegou fogo. É verdade. Ou inunda ou pega fogo. E daí depois, o filho dele, que se tornou arquiteto, ele por que a segunda casa também ficou como VDL, né? É a mesma casa, na verdade. Eles, inclusive, preservaram a planta. Tem um outro detalhe que é diferente, mas, no geral, o John, que é o filho dele, ele tentou preservar ao máximo a casa original, né, de quando
a casa que ele cresceu, onde ele era Uhum. criança, né? E o Richard Schindler, o projeto, né? Não? Richard Neutro. O Richard Neutra, ele supervisionou esse projeto do filho. Aí sim foi um projeto em conjunto dos dois. Mas basicamente foi a reconstrução da casa que tinha pegado fogo, pelo que eu entendi, não é isso? Porque a primeira casa que ele faz, em 1932, que era para ser uma casa experimental também, e aonde era o escritório dele, né? Sim, Então, na sim. parte inferior ficava o escritório e tal, e daí depois a parte superior tinha... E não era uma A casa casa. muito grande, né? 190 metros quadrados. Não, né? não, é. Ela pegou fogo em 63, né? Isso, exatamente. E daí eles, basicamente, tipo, sobrou fundação, assim. Então é isso. Sobrou pouquíssima coisa, e daí eles reconstroem em 66 a casa. E daí, hoje, ela tá aberta à visitação, né? Quem Agora ela quiser tá. dar uma olhada lá. Los Angeles. É uma casa bem interessante, assim. Bem bonita. Hoje, né, depois que ela foi reconstruída, mas, cara, bastante panos de vidro. Ela é toda voltada para um lago que tinha na frente ali. Que, na verdade, o lago existe ainda, só que ele foi, digamos, um pouco mais longe, assim. Na Aham. época que foi construído, ele era mais perto. Mudaram lá o lugar? Ou... Tipo, sei lá, aumentaram a área de terra na frente, sabe? Cara, ele usa bastante jogo de espelhos, assim, uma coisa interessante do Neutro, assim. Também espelho d'água. Tinha um elevador para alimentos na cozinha, assim, porque a cozinha ficava no segundo pavimento, né? E daí tinha um elevadorzinho, tipo um monta-carga, que levava comida tanto para cima quanto pro terceiro andar. Da Atlas Schindler. Ele não sádico. gosta do Schindler! Cara sádico, né? Vou colocar isso aqui. E uma coisa que aparece com certa frequência em outros projetos, que é o tal do mirante, né? Então ele faz um terceiro lá. andar lá no ático. topetinho. E tal. E que é onde tem uma vista bacana, né? Pra você ficar contemplativo ali, né? Muita luz natural, como sempre, né? Muitos panos de vidro. Tem até um vídeo que o próprio filho dele, o John, o filho John produz, que é ele visitando a casa. Só, assim, galera, John não é tipo John Lennon, é John tipo brasileiro, assim, D-I-O-N. É importante avisar aqui que as visitas na casa são apenas aos sábados, Então, aí, ó. das 11 às 3. Isso. Não, só pra complementar. Segundo. Pra quem quiser até dar uma olhadinha, tem um vídeo. Na verdade, acho que tem um vídeo chamado Perception of Architecture, que é Neutra VLD House, ou VDL? VDL House. Que é um pequeno vídeo, um curta produzido pelo filho dele, o Dion, D-I-O-N, Dion, que ele tá visitando a casa. E a mãe, a Dione, D-I-O-N-E, Dione, ela era musicista, então ela tocava violão cello. Então o fundo musical é sempre um violoncello rolando, e daí é o filho andando pela casa e tal, contando algumas histórias, e daí chega lá no final, tá a mãe dele tocando. Assim. Muito que legal, muito bacana. Enfim, e tem um outro videozinho também, que é um cara que faz a gravação na visita guiada lá. Então filma toda a visita guiada, bem interessante, vale a pena também. Teve uma filosofia, digamos, de arquitetura que ele tentou desenvolver, que norteou, digamos, bastante a forma dele pensar a arquitetura, que ele denominou de biorrealismo. É um pouco daquilo que a Renata comentou no começo, das influências tanto da parte de psicologia, quanto da parte de uma construção que seja saudável, que ajude na interação com os seres humanos, tanto na parte psicológica quanto fisiológica, digamos. Mas ele incorporava certos argumentos, digamos, nem sempre cientificamente comprovados, mas dizendo que a arquitetura poderia, digamos, melhorar a saúde das pessoas, né? Então, o que ele procurou sempre fazer foi entender que as condições sociais e as condições climáticas, elas influenciavam muito na maneira dele pensar e projetar arquitetura. E na vida das pessoas, né? Exatamente. Então, que cada projeto pudesse se adequar ao máximo possível ao ambiente construído, que hoje é uma temática muito contemporânea, né? É isso que eu ia falar. Parece que hoje é meio você falar mais do mesmo, mas pra época, ele falar desse respeito ao ambiente que está sendo construído, essa questão do respeito da vida do cliente, né, da psicologia da sua vida, de como que você percebe o ambiente, na época dele era muito inovador. E é interessante porque parte dos modernistas, né, achavam que as casas tinham que ser mais padronizadas e tal, né, e ele já vinha, acho que as casas tinham que ser... Le Corbusier. E que as coisas tinham que ser mais... Sim. específicas para cada cliente, pessoa. para cada pessoa. Por exemplo, de uns dados que ele utilizou até para fazer parte de algumas escolas, que a gente já entra para falar sobre isso, mas ele
alguns estudos científicos diziam que as crianças precisavam de 2 ou 3 vezes mais oxigênio do que os adultos. Então ele às vezes pegava isso, o que ele promovia nas escolas que ele projetou, que deveria haver uma troca mais constante de oxigênio, ou seja, que houvesse uma ventilação natural. É uma preocupação interessante. Se isso realmente foi comprovado ou não, nem todas as características que ele aplicava eram. Mais empírico, assim, né? Do que exatamente cientificamente comprovado. Mas dentro da época, esses avanços que pareciam ser pensamentos de vanguarda, em termos até científicos, ele passou a utilizar isso para desenvolver uma arquitetura nova e diferente, assim, né? Que pudesse se adequar mais. Então, era muito essa coisa de que a arquitetura estaria ligada tanto ao corpo quanto à mente do indivíduo, né? Então, assim, tanto essas questões de iluminação, de ventilação, de visibilidade, ou seja, que as escolas tivessem, ou enfim, que os edifícios tivessem uma relação muito mais interessante com o ambiente natural e tal, né? Não, e por exemplo, ele tem 2 escolas que eu acho que são bem importantes, que são a Ring Plan School, que é de 1925 até 32, que é onde ele começa a explorar essas ideias, digamos, do biorrealismo, né? Então, ele começa a questionar tanto a questão da arquitetura quanto alguns processos de metodologia de ensinos. Então você veja que interessante, tanto nessa Ring School quanto numa que é super importante, que é a Corona School, que é de 1935, ele desenvolve um projeto em que as salas de aula, elas têm digamos, todas as salas de aula se abrem para um pequeno jardim. Uhum. Então, todas têm um grande pano de vidro, com esquadrias que se abrem quase que totalmente e dão para um pequeno jardim. Cada sala tem, digamos, um jardim particular. Uhum. E as mesas, elas não estão, digamos, fixas. O cara pode tirar dali, fazer um trabalho em grupo ou levar lá para fora. Exatamente. Então, como tradicionalmente eram feitas, e até hoje são feitas as escolas, né? Um professor com quadro negro e as cadeiras voltadas todas para o professor. Sim, sim. Tanto que nas fotografias e a maneira como ele pensava essas escolas é que as mesas poderiam estar dispostas de diferentes maneiras, podia ter um layout completamente flexível. O professor não necessariamente precisava ser aquela entidade, né? Lá no quadro negro, ela pode também estar junto na roda, quer dizer, e as crianças podem estar no jardim. Enfim, ele achava que isso era muito importante para a formação das crianças. Então, era como a arquitetura podia ajudar em termos fisiológicos e psicológicos e, ao mesmo tempo, repensar as metodologias de ensino, né? Então, isso acabou sendo muito revolucionário, né? Realmente hoje isso é uma questão que está muito em voga, assim, né? Pô, é interessante pensar que isso faz quase 100 anos, né? Porque até, vamos dizer, nas questões ambientais hoje em dia, questões ambientais hoje são muito abrangentes e envolvem também o bem-estar social das pessoas que usam as edificações. Por exemplo, na certificação LEED, né, que a gente já falou aqui, existe um item especial para escolas, né? E envolve todas essas questões também de renovação de ar, até de acústica, né? Então são coisas que hoje são cientificamente comprovadas, né? E que essas certificações englobam. Mas na época era algo totalmente empírico, né? Uma coisa que imagino exato. que o arquiteto tinha que se debruçar um pouco para ter essas ideias ali, né? Até você falou na metodologia de ensino de cada uma das escolas ali, né? Exatamente. E, cara, ele projetou bastante, assim, várias escolas, assim. Em função do biorrealismo, o Neutra, ele chamou a atenção do governador de Porto Rico. Porto Rico ele tem uma relação com os Estados Unidos que é Porto Rico quase que um outro estado dos Estados Unidos, né? Os Estados Unidos têm 50 estados, Porto Rico não faz parte, mas ele é controlado, é um território americano. E na época, na década de 40, o governador ele lançou um programa de modernização da ilha, que envolvia muitas obras de infraestrutura e novos edifícios, como novas escolas e novos hospitais, habitação lá. E o Richard Neutra foi contratado, não exclusivamente, né? Muitos arquitetos foram contratados para trabalhar nesses projetos, o Richard Neutra estava lá dentro. E por conta disso, o Richard Neutra, ele viajou ali pela América Latina, né? Pela América Central e também veio para a América do Sul, financiado pelo governo americano, para conhecer
o estilo de vida, né, dos latino-americanos, como ele tinha realmente essa preocupação de projetar uma coisa assim mais personalizada, ter uma construção que se moldasse ao clima e à sociedade local, essa viagem dele foi financiada, né, para que ele pudesse obter conhecimento para fazer os projetos dele. Uhum. E é interessante porque é como se fosse pegar uma arquitetura moderna, digamos que essa parte das influências dele, em territórios tropicais, né, digamos assim. Sim. E que pudesse se adaptar a isso, porque eles também acreditavam que a maneira de trazer essas novas edifícios e tal, pudesse ajudar a erradicar um pouco da miséria, que era um pouco ali Porto Rico no final da década, na metade da década de 40. Então, era uma maneira de impulsionar também um novo cenário para que aquela ilha pudesse se recuperar ali, né? Uhum. E, assim, na década de 40, ali no Porto Rico, com certeza não tinha nenhuma arquitetura de valor muito significativo, né? Mas o Richard Neutra acabou vindo para o Brasil. Pois é. Aqui o movimento moderno já tinha criado suas raízes no clima tropical. Exatamente. Né? Então aqui, o Richard Neutra ele veio para cá a primeira vez em 1945. E ele teve em contato com vários arquitetos modernos. Né? Aqui, por exemplo, a gente tem o Gregory Warshawski, né? E ele também estabeleceu um contato com o Pietro Maria Bardi. Exatamente. Que é marido da Lina, né? E fundador, né, do MASP, junto com o Assis Chateaubriand. Uhum. E assim, dessa viagem dele, surgiu um livro que se chamou Arquitetura Social em Países de Clima Quente. Esse livro, ele teve, assim como o Brasil e a arquitetura moderna brasileira teve uma influência sobre o Richard Neutra, esse livro voltou. Com certeza. Uhum. Teve uma grande influência na arquitetura brasileira moderna. Quando ele veio para cá, ele acabou visitando algumas obras do Bratic, né? Obras bem modernistas e tal na época. E visitaram a casa da Carlota Macedo Soares, em Petrópolis, que é uma casa do arquiteto do Sérgio Bernardes, que foi onde a Carlota morou. Quem viu aquele filme chamado Flores Raras, que é o filme que conta um pouco da história da Carlota, a casa se passa na Casa Cavanelas, do Oscar Niemeyer, o filme. Sim. Mas na vida real, a casa em que ela realmente morou foi do Sérgio Bernardes, que o Neutra acabou visitando. E daí, em 1959, ele volta aqui para o Brasil, para um congresso internacional que estava rolando, se não me engano, no Rio de Janeiro e em Brasília também. Então, e aí acaba visitando o Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, do Afonso Reidi, e a casa do nosso Oscarito, a Casa das Canoas. Então, o Richard Neutra pisou lá e sentou nas poltronas, deitou, se estendeu nas redes do Oscar Niemeyer. Uma prova aqui da influência do livro do Richard Neutra aqui na arquitetura moderna brasileira foi um relato do Marcos Acaiaba, que escreveu assim sobre uma casa de praia de Peruíbe que ele fez. Fiz um projeto muito simples, usando o que já sabia, o que tinha visto e gostado. Me esmerei na proteção solar através de brisas compostas por grandes beirais. O desenho da casa tem a arquitetura de Richard Neutra como referência. Tinha comprado pouco antes meu primeiro livro de arquitetura, Arquitetura Social. Olha aí. Que é o livro dele. E dizem que ele teve essa influência, porque assim, detalhes importantes. No período pós-guerra, a Europa está destruída e os Estados Unidos é a grande referência. Sim. É a grande potência que surge para o mundo. Ou a União Soviética também. Mas, para nós, os Estados Unidos era a grande influência. Sim. Então, o que aconteceu? As referências de arquitetura, de arquitetos, passam a ser os americanos, ou aqueles que se naturalizaram americano, que o Richard Neutra até se naturaliza em 1929. Então, essa adoração, digamos, entre aspas, em relação à arquitetura do Frank Lloyd Wright acaba tendo muita influência, e isso aconteceu com o Artigas aqui, e depois, posteriormente, o Richard Neutra passa a ser a grande referência ali no pós-guerra, de ser essa nova arquitetura moderna com ar, digamos, mais adaptada para climas de acordo com a necessidade e as condições locais, né? Então, tudo o que estava acontecendo nos Estados Unidos, né? Exatamente. O MIS estava nos Estados Unidos também, por exemplo. Estava nos Estados Unidos, exato. Isso. Então, e também, assim, ele nos influencia muito, né? E tem vários textos também dizendo assim, quanto que o Brasil também influencia. E não só o Brasil, como a América Latina, porque essa questão das proteções solares, do Cobogó, do Brise, da Marquise, das coisas que são referências muito fortes aqui que estavam acontecendo, né? Tanto desde a
do prédio do Gustavo Capanema, né, que a gente já utilizava isso. E então isso também, ele passa a ser uma referência forte também para ele em diferentes projetos daí, né? Isso aí. Ele só tem um textinho que ele diz que provavelmente é 1945, que dizem aqui, que ele diz assim: o Brasil é grande e muito diversificado. A arquitetura pode encontrar estímulos regionais também fora das poucas áreas metropolitanas, as quais são conhecidas por suas criações altamente originais. Há projetos do período pós-guerra de edifícios prontos para ultrapassar a boa impressão que tivemos nos últimos anos diante das habilidades dos arquitetos brasileiros. O que é particularmente esperançoso é uma safra de sérios e talentosos jovens em São Paulo e no Rio de Janeiro que com firmeza sedimentarão uma carreira de projetistas de edifícios que se coaduna, não tenho ideia do que isso significa, com o seu tempo. Estou feliz pela amizade que expresso pelos meus esforços. Enfim, ele também criou esse vínculo, né? O Brasil, esse país fascinante. Veio aqui e fez amigos, né? Você se acordasse às 7 em ponto, café, carro e bater ponto. Não seria você. Então vamos lá. O ano é 46. Estamos quase lá, galera. Estamos quase aonde? Mas em 1946, o jovem Richard Neutra, Já não tão jovem, né, Cazu? Já tá com aos 60 seus anos. 54 anos, recebe a encomenda de projetar aquela que será a mais representativa obra, que é a capa de todos os livros, não é mesmo? E foi assim que ele foi contratado, né? Falou, Richard, venha construir aqui. Mas aquela casa chama-se Kaufmann House. Da onde que eu conheci Te esse nome? lembra alguma coisa, Gabriel? Me lembra uma coisa. Eu conheci um Kaufmann que ele tinha lojas. Eu lembro disso de um episódio que a gente gravou sobre o Frank Lloyd Wright. Você vê como as histórias se relacionam novamente? Olha quem aparece de novo. O Frank Lloyd Wright. Frank Lloyd Wright. Tá sempre nessa. Eu fico pensando que o cara que gosta de construir coisa diferente, com arquiteto diferente, gosta mesmo, né? E tem dinheiro, né? Ah, bom, precisa Tem ter que dinheiro. ter dinheiro, cara. Mas quem eram os Kaufmanns, Gabriel? Quem eram os Kaufmanns? Quem era? Eu não sei. Bom, Edgar Kaufmann, eu lembro dele. Liliane Kaufmann, Edgar Júnior Edgar Kaufmann, Júnior. todos eles. O que acontece? Lembram, né, que a Kaufmann House, os Kaufmanns, eles encomendaram uma casinha para o senhor Frank Lloyd Wright lá em Pittsburgh. Isso. Do lado de uma Não, cascata. ela é na Pensilvânia, do lado de uma cascata. E que ficou mundialmente famosa como a... Casa da cascata. Foi em cima da cascata, no fim das contas. Exatamente. O que acontece? O senhor Edgar Kaufmann, ele falou o seguinte, eles passavam o verão na Casa da Cascata e o inverno em Pittsburgh era tenebroso. Continua sendo ainda. O aquecimento global não chegou lá. Não. Só que, lembra que tiveram pequenos atritos entre o Sr. Kaufmann e o Frank Lloyd Wright. Enfim, ponto. O Kaufmann decide construir uma casa no deserto, ali em Palm Springs, na Califórnia, para ele passar o inverno. Para ele passar o inverno com a família, para fugir um pouco daquele inverno rigoroso. Não quis chamar o Frank. E aí não chamou o Frank Lloyd Wright. Pois Ele pensou, quem que é o grande arquiteto aí de Los Angeles. sul da Califórnia? Aí falou, olha, esse tal de Richard Neutra parece que é o grande expoente. Chamem o rapaz. E aí ele decide, então, contratar o Richard Neutra para fazer essa casa. Que ano era isso? 46. O Kaufmann morreu em 55. A casa tava pronta já? Tava, né? Tava pronto. Ah, então ele aproveitou uns invernos Deu pra ali. aproveitar. Então, assim, essa casa é a casa mais emblemática, realmente, do trabalho do Richard Neutra. Por quê? Cara, ela É do caralho! é do caralho. Não, é assim, é uma casa térrea, basicamente térrea. Ela foi criada, tinha um núcleo central ali, em que teriam a parte de áreas sociais, e todas as áreas íntimas, digamos, ele vai criando braços. Então, você vai para um corredor, chega no quarto de hóspedes, né? Um corredor, outro corredor, mais ou menos chega na suíte. Vai para outro espaço, chega para a área de serviços. Qual que era a ideia? Quando você cria esses corredores, essas casas esses espaços mais espalhados, ele tem áreas de iluminação por todos os lados. Sim, Né? Então, claro. a ventilação, a iluminação natural, né? Essa coisa da arquitetura saudável. Biorrealismo, né, dele, né? É o expoente, assim. Então, e é uma casa que ela é basicamente plana,
né? Então ela se resolve toda na parte... Fica no pé das montanhas ali, né? Exato. E ela daí tem uma parte de piscina, e daí ela faz também na parte... O único O mirantezinho. que vai pro mirante, que é o segundo pavimento ali, que é um espaço de contemplação fantástico ali, com uma lareira e tal. Churrasquinho na laje. Mas a pergunta que não quer calar, né? Qual casa os seus Kaufman gostavam mais? Acho que é essa. Eu acho que eles gostavam mais dessa também, viu, Cazu? Mas essa casa, ela é assim, ela então tem os elementos de estrutura bem mais leves, né, como parte de aço, de alumínio, as lajes toda, né, de cobertura planas, né, e então assim, é uma casa que parece muito leve, né, Sim. e todas as paredes basicamente com panos de vidro. É. Então ela se abre completamente para o jardim, para as paisagens, para a piscina, para os visuais, então ela está sempre interagindo muito com a parte Com o meio externa. ambiente ali. Uhum. E ao mesmo tempo, você pode reparar que as pedras em que ele usa para fazer o revestimento da chaminé, ali da lareira e tal, Uhum. ele usa também no mesmo estilo que foi usado na Casa da Cascata, né? Então tem muito essa referência ainda do material natural. Então é uma mistura muito do aço, da madeira, da pedra. Quer Com a dizer, textura da pedra e da madeira, né? O aço ali brilhante. então é uma relação bem interessante que elas se comunicam de uma forma bem harmônica mesmo. Uma piscina gostosa ali, né? Então, assim, é uma casa que, se você pensar em termos de forma, ela não é tão, digamos, arquitetonicamente maravilhosa, mas ela produziu... ela tinha essa preocupação com a questão da insolação e da iluminação muito, né, muito constante, e ao mesmo tempo ela produziu fotografias muito bacanas. Isso né? é importante Cara, também. isso é muito importante. Isso é um fato interessante, porque um dos fotógrafos mais importantes ali do século XX é o Julius Schumann. Uhum. Né? Que, cara, as fotos deles são muito emblemáticas e que ajudaram a divulgar muito a arquitetura moderna e a arquitetura da metade do século XX. Ele comenta até que ele diz o seguinte, que o Neutra foi o primeiro arquiteto dele. O primeiro arquiteto que ele fotografou? Que deu a oportunidade para ele trabalhar com fotografia na arquitetura. Então, que abriu as portas profissionais. Então, essa casa, ela é uma referência muito forte para o Julius Schumann, e que daí divulgou todo o trabalho dele na carreira de fotógrafo, né? E depois que o Kaufman morreu, a casa ficou vazia por alguns anos, e depois ela teve vários donos que acabaram por descaracterizar um pouco a casa. Até que em 1992, os novos compradores da casa ali, o casal, né, o Brent Harris e a Beth Harris, que era arquiteta e historiadora. Então esse casal ele fez todo um serviço para tentar restaurar a casa ao que ela era originalmente. Ah, tá. E eles não tinham assim as plantas originais das casas. Então eles recorreram muito às fotos da época para tentar recuperar a casa. E hoje, na verdade, hoje ela é uma casa que é fechada, né, na verdade. Então, assim, é até um pouco decepcionante para para quem quer visitar essa casa, que é talvez a maior referência do Richard Neutra, e ela não é uma propriedade particular, né? E para quem vai pelo Google Street View ali, ela fica de costas, assim, então não dá para ver nada mesmo, não dá pra ver nada, Então ela é uma casa que é voltada para dentro mesmo, assim. O Richard Neutra também era um cara preocupado com orçamento, né? Com custos. E ele faz uns estudos, case study houses, né? E uma daqueles tem construído é a casa número 20, que é a Casa Bailey. E é um programa de uma casa mais de baixo orçamento para uma família jovem. E é uma casa de apenas 2 quartos. Mas o que ele já pensou na época, que apesar de ser uma casa pequena, ela pode ser expandida depois, né? Então, com a família prosperando, essa casa poderia vir a crescer. Não, e é interessante porque até o Case Study House, né, que era, digamos, foram casas experimentais dentro da arquitetura residencial americana, que foi patrocinado por uma revista chamada Arts and Architecture. Isso. E que convidou arquitetos muito importantes na época, né? O Richard Neutra era um deles, mas também convidou o Charles e a Ray Eames, o Pierre Koenig e o Eero Saarinen. Então, e a ideia era isso, eram projetar casas baratas e eficientes, principalmente depois da Segunda Guerra Mundial, né, com o retorno de soldados, enfim, com um boom imobiliário que estava surgindo daí de novo nos Estados Unidos. E esse programa do Case Study House funcionou de 45 até 66,
e foram, se eu não me engano, construídos 36 projetos. Então, a maioria ali na parte de Los Angeles e São Francisco. Então é interessante porque até tem livros só sobre as case study houses, né? Que mostram esses sistemas mais rápidos de construir casas e tal. E grande parte dessas fotografias foi feita pelo Julius Schumann, então que também estava em todas, né? Que, assim, só um parênteses, mas ele vendia, se você prestar atenção nas fotografias, além da própria arquitetura, ele vendia muito esse lifestyle, né? Californiano. Botava pessoas nas piscinas, tomando um drink, assim, se divertindo. Então, a foto era muito vendável, digamos É muito assim, produzida, né? Então, mas eu acho legal que dá uma escala humana interessante pro projeto. Sim, Sabe com certeza. não é aquela foto de arquitetura seca, assim, sem... Eu acho bem interessante a ideia. Mas o que eu acho engraçado desse projeto, você fala assim que é um baixo custo, mas tem uns panos de vidro gigantescos. Bom, o cara tem que se dar o luxo de gastar em alguma coisa, né? Mas de fato, ele tem pensa em algumas coisas de materiais que tem uma fácil manutenção, ele tem um núcleo de instalações central para otimizar a hidráulica. Então tem vários raciocínios nessa linha de economia. Não, e até a estrutura, se não me engano, é de madeira, assim. Tem pilar e viga e tal, que ele utiliza madeira também. Claro, olhando para os padrões de o que é econômico hoje em dia, você não reconhece ela como uma casa super econômica. Super econômica, né? Ela tem esse luxo de grandes painéis de vidro, inserido numa paisagem ampla, num terreno amplo. Então, mas de qualquer maneira, fica pelo raciocínio dessas questões de otimização. Aí, então, é o seguinte, aí depois da case study, ele também, em 1949, ele projeta uma casa junto com o seu filho, com o John, que parece que era uma casa para os avós deles. Então, era uma casa que fica perto da VDL House, que eram para, enfim, promover o encontro das reuniões familiares e tal. Só que parece que os vovós lá viveram só 2 anos na casa. Não deu para aproveitar muito. E daí, em 66, o próprio filho, o John, passa a morar na casa e daí faz algumas ampliações ali na própria casa, que é o que eles chamavam da Reunion House, né? Então é isso. Na verdade, ele vai ter aí diversos projetos ainda acontecendo, né? Em 1949, ele é a capa da revista Time, né? Como o Homem do Ano. Eu acho legal que vários arquitetos foram, né? Quer dizer, falar vários arquitetos foram. Eu sei que o Frank Lloyd Wright foi. Mas ele tanto que, porque ele é considerado o segundo maior arquiteto americano ou naturalizado, né? Naturalizado americano. Depois do Frank Lloyd Wright. Então, mas segundo a revista Time, ele foi considerado um grande líder vanguardista do movimento, que conseguiu harmonizar e domesticar o estilo internacional, né? Na medida que ele tentava regionalizar ao máximo o estilo, né? Eu entendo isso nesse sentido que ele tentava humanizar as casas para cada cliente, né? Tornar esse respeito ao local e o respeito à pessoa, assim. Então, realmente pegar esse estilo internacional e para você. Como é o estilo internacional para pra você? É para você. Não, e até tem até uma casa que eu acho interessante citar, que é a Casa Miller, que ela é de 1937. Dizem as lendas que quando a senhora Miller encomendou a casa, ele sentou numa mesa giratória lá no terreno e ficou fazendo vários croquis e acompanhando o movimento do sol. Então ele fazia análise da insolação, da questão das sombras, como que isso impactava no terreno, como que isso poderia influenciar na casa. E isso acontecia em diversos projetos, tanto que ele procurava entender ao máximo também a vida do proprietário, para que a casa fosse única. Então, ele queria saber quanto de roupa que cada pessoa tinha, quanto que deveria ser o tamanho dos armários, como que era a dinâmica, o cotidiano. Então, até um exemplo, né, dessa Casa Miller, eles parecem que trocaram mais de 50 cartas para tentar desvendar isso, um pouco dos hábitos, das rotinas, das necessidades dela, para que a casa fosse realmente exatamente o que ela precisava. Então, eu acho esse um aspecto da arquitetura dele super importante, de tratar o cliente com o maior respeito possível, afinal é ele que está pagando, né? E é ele que vai morar, né? Você vê algumas entrevistas no YouTube lá dos donos da casa falando que ele chegava na casa lá como se a casa fosse dele, né? Isso, já com o cliente morando, digamos. Com o cliente morando, falei, cheguei aqui para dar uma olhada. Então, também ele tinha um negócio que ele era o dono da brincadeira. E até eles comentam, assim, de forma
É engraçado, engraçado, né? É leve. assim, tirando sarro de que realmente a casa era do Neutra, né? Eles têm essa admiração muito grande pela arquitetura do Neutra e que realmente a casa era deles e eles tiveram o direito e o prazer de usufruir aquela casa, né? Bom, ele faleceu aos 78 anos, teve um ataque cardíaco na Alemanha e daí as cinzas dele foram jogadas no jardim da casa da VDL House, né? E daí em 1990 a Dione, a esposa, também vem a falecer, daí as cinzas também estão jogadas no jardim da casa lá. Ele tem uma produção acadêmica, será que é o termo? Ele tem uma produção literária grande também. Como ele é um cara muito envolvido com pesquisa, né, de embasar o que ele tá querendo fazer, ele também tem uma produção de livros muito grande. Uhum. E, enfim, cara, eu acho que vale a pena quem quiser dar uma pesquisada na arquitetura dele, nas edificações, eu acho que são muito interessantes. Na minha visão, acho que ele consegue integrar vários conceitos dessa ideia da natureza, a integração com o ambiente interior, exterior, e, enfim, que o Frank Lloyd Wright tinha bastante. Ao mesmo tempo, trazer a simplicidade, entre aspas, mas a limpeza das obras do Mies van der Rohe, por exemplo, né? Então, acho que ele tem uma mistura muito interessante de várias referências de arquitetura. Mas antes do Mies van der Rohe, né? E antes, isso que a gente até falou. A Farnsworth, que é de 52, se eu não me engano, que vai terminar a construção, a Kaufmann é antes disso, né? Então, ao mesmo tempo, ele tá ali construindo nessa mesma época que todos esses grandes caras, assim. Para mim, o que fica bastante é essa preocupação humana muito grande que ele tem e que a arquitetura, ela pode e ela tem uma capacidade de influenciar positivamente e ao mesmo tempo negativamente, mas positivamente na vida das pessoas. A gente busca que seja positivo. Mas, enfim, que acho que é um dado muito, muito relevante pra gente levar pra nossa vida profissional, né? Que apareceu, uma pequena crítica que eles comentam é assim, que se você viu uma casa do Neutra, você basicamente já viu todas. Porque algumas soluções acabam se repetindo. E ele foi um cara que construiu muita casa em Los Angeles. E na região da Califórnia também. Então, ele virou um arquiteto referência lá. Até hoje as casas dele valem mais, né? Normalmente em termos de metro quadrado, enfim, é uma casa que... Eu até vi uma entrevista do pessoal, sei lá, de um corretor hoje, falando assim, cara, as casas dele a gente consegue vender por mais caro, mas tem muitas casas por lá. Então, as casas acabam sendo relativamente semelhantes, mas elas têm uma arquitetura que ainda se mantém muito contemporânea. Mas assim, né? antes de ser semelhante, ser boa do que sim. diferente e ruim, né? Exatamente, ela se mantém muito boa, né? Envelheceram bem todas. Mas eu acho que pra resumir, assim, o podcast, realmente fica aquilo que a gente falou no começo. Fica a boa impressão de um puta arquiteto que a gente não tem o hábito de estudar, que é contemporâneo dos grandes modernistas, mas o que a gente estava comentando aqui até fora do ar é que talvez a produção dele tenha ficado muito na parte de residencial e até por isso que ele não seja tão citado quanto os grandes modernistas, né? Então, em termos de volume de produção arquitetônica dele, é mais casa. Então, pega o Mies, o Frank, o Le Corbusier, né? Então, tem muito mais produção de edifícios também. Então, acho que aí que talvez peque o nosso estudo a respeito da produção dele. Mas que ele é super vanguardista, né? Que ele estava super à frente do seu tempo, ele estava. Com certeza. E algumas curiosidades que eu achei. Tem uma casa do Richard Neutra no Airbnb. Para quem quiser, chama The Lew, L-E-W, sei lá, House. Então, assim, vale a pena juntar os amiguinhos. Custa apenas R$5.000 por dia. Tem um negócio que eu achei bem interessante, que é um podcast que se chama Stitcher Podcast. O nome do programa é Cheap and Thin, que é uma entrevista que o cara do podcast faz com o Dr. Raymond Richard Neutra, que é o filho mais novo, que virou doutor. Como é que é o nome? Cheap and Thin? É o mesmo nome de um livro que tem sobre o Neutra e o Frank Lloyd Wright. Não, então, exatamente. Mas isso é o podcast. Que é escrito pelo filho do Neutra. Mas nesse podcast ele comenta um pouco sobre a amizade de 40 anos do Richard Neutra com o Frank Lloyd Wright. Então tem várias memórias dele de infância, o Raymond indo até a casa do Frank Lloyd Wright para ter um jantar de família, digamos, entre os amigos e tal. Brincando com as criancinhas. Então, cara, bem interessante, assim. Eu acho engraçado que, assim, a versão final é sempre a versão... Por exemplo, numa guerra, a versão verdadeira acaba sendo a versão do vencedor, né? Sim. E na vida, a versão verdadeira fica sendo de quem morre depois.
E nesse caso, a versão verdadeira é a visão de uma criança sobre o que aconteceu. É, Não necessariamente é verdade. Então, Exato, muito legal. era tudo ótimo, era super amigo. Vamos fazer os agradecimentos dessa semana, referente ao último episódio do Estúdio 41. Há 2 semanas atrás. Isso, exatamente. Então, um abraço aí pro pessoal que comentou no Insta, pra Rayana, André Gobo, Fernando Becker. Fernando Becker, Rodrigo Vinícius. O Rodrigo até pediu pra fazer sobre o Netflix, As Casas Extraordinárias do Mundo. Eu não assisti ainda, esse daí você já assistiu? Também não. Vamos assistir? Vamos? Então vamos. A Ana Caroline, pelo jeito, deixou um comentário pra gente no iTunes. É isso mesmo, Cazu? Você viu lá no iTunes? Vamos lá. Ela falou assim, que bom que vocês estão de volta. Inclusive, deixei meu comentário no iTunes. Deixou então, mesmo? vamos lá. Vamos ver? Ana Caroline, aqui. Ela deixou 5 estrelas. Eu não esperava menos dela. Ela Você tá sempre com a gente. é fantástica. Ela tá sempre, né? Pois é. Tá. Estava devendo uma avaliação! Exclamação. Acompanho este podcast desde o início, consumo podcasts e sempre senti a falta de um com conteúdo sobre arquitetura. Então encontrei. Vale a pena escutar papos descontraídos e informativos. Cara, obrigado. Legal, Ana. valeu. Sensacional. E já que eu tô aqui no iTunes, também vou mandar um abraço aqui pro Gregory Canfield Petreca. Ele escreveu: eu conheço o preço do sucesso. 2 pontos. Dedicação, trabalho duro e uma incessante devoção às coisas que você quer ver acontecer. Fecha aspas. Diz ele que é Frank Lloyd Wright, o autor dessa frase. Diz ele. Com certeza acreditamos. Sim. E ele disse: desejo então sucesso na evolução do programa. A Paula Brás também comentou lá no Instagram e fez um stories no carro, né, dirigindo. Paula! Ela gosta de fazer assim, mas... mas ela diz que tem um monte de amigo arquiteto que ela sempre gosta de postar porque dicas boas precisam ser compartilhadas. Excelente, Paula. Valeu, Continua fazendo Paula. stories pra gente, então. A Ana Paula Santos, que também fez um stories e marcou a gente, recomendando a gente para os amigos dela. Olha, excelente. Valeu, Ana Paula. Só em relação até o comentário da Dani Façanha, ela escreveu: por favor, não muda a música do final. Foi muito estranho acabar o episódio sem ela. Não vamos mudar. Então tá, foi só uma exceção que a gente fez no episódio lá, mas a música de final acho que a gente vai voltar. Vai voltar. Isso aí. Raimundo, como é que é? Diego Raimundo. Diogo Raimundo de volta. Diego Raimundo de volta nesse episódio. Nesse episódio vai ser finalizado com Choque de a cultura. mesma história de sempre. Agora, comentários aqui no blog, no nosso site, que é onde você também pode ouvir o nosso episódio lá. No arquipapo.com.br. A Alicia Armanini, ela... Bom, primeiro ela ajudou a gente aqui, que tinha um link errado no nosso site. Obrigado por ter nos avisado. E ela comentou no post da Lina Bobardi, no episódio da Lina Bobardi: muito bom, me fez sentir o que senti quando estive no MASP no Sesc Pompeia. Aquele sentimento de estudar uma obra e finalmente conhecê-la é um momento muito bom. Faltou apenas a Casa de Vidro. Faltou mesmo. Faltou Não, o quê? peraí. Não, Visitar. faltou visitar. Tem que visitar. Mas vai lá, vale a pena. Melhor ainda são as minhas risadas no meio do escritório de trabalho. Ela comentou também, no dia Acupuntura Urbana, ela ouviu o de Rios Urbanos e logo em seguida o de Acupuntura Urbana. E ela estava finalizando todas as temporadas, Que é isso? ouvindo tudo lá no escritório lá. que Maratonou? ela trabalha. Ela perguntou aqui, qual podcast gringo que a gente recomendou lá no Acupuntura Urbana, Cazu? No Acupuntura Urbana? Não Será que é de lembro. arquitetura? Eu vou falar depois, senão a gente vai atrás da informação correta. Mas os podcasts de arquitetura gringa que tem é o Business of Architecture, o Enoch Sears, que é o maior podcaster de arquitetura dos Estados Unidos, e também tem um outro que chama Entrepreneur Architect. Esse é difícil de falar, não vou nem repetir, mas é empreendedorismo de arquiteto para escritórios pequenos, assim. Vale bem a pena também. É bem legal também. Será que foi isso que a gente falou? Eu não lembro agora. Mas... Bom, se não foi, fica a dica agora, né? Fica a Esses dica. dois episódios, esses 2 podcasts. Um abraço também pro Lucas Emanuel Lima, que comentou lá no site. Excelente programa. Sou estudante e um pouco viciado em concursos de projetos. Olha lá. Por enquanto, estou com vocês, só me frustrando. Mas espero chegar ao nível do Heron algum dia. Lucas, tô torcendo por você. Eu desisti, tá? Eu também.
Então, tô Mas se torcendo por espelha você. naqueles caras de sucesso. Mandar um abraço aqui também pro João Neto. Cara, ele curtiu absolutamente todas as fotos do Instagram. Porra, legal. Cara fantástico aqui. As fotos são boas mesmo lá. E também mandar um abraço pra Débora Lins, que também a gente trocou umas informações ali no Insta. Um grande abraço pra ela. Isso aí, galera. Então, já sabe, se quiser entrar em contato com a gente, críticas, dúvidas, sugestões ou só trocar uma ideia, você pode entrar em contato com a gente no Instagram, no Facebook, pelo nosso site arquipapo.com.br ou pelo e-mail contato@arquipapo.com.br. Maravilha. Segue nós lá. No iTunes, se você puder, entra lá, 5 estrelas, galera. Isso é muito importante pra gente. Estamos quase chegando a 100. Vamos lá. Essa semana vai. Acho que vai. Acho que vai mesmo. Se você ouviu, não avaliou, por favor, faça esse favorzinho pra gente. Um abraço. Até daqui a 15 dias em mais um episódio inédito do Arquipapo. Valeu! Já cita aí, então. Já vamos começar assim. Já começa fudendo tudo, né? Tem um frio de matar, é a luz que ilumina essa estrada. Frank Lloyd Neutra. Sério? Já pensou, Kazu? A gente já sabe como é que os filhos do Kazu vão se chamar. Né? Frank Lloyd Maoski. Alegria das crianças no dia de Natal, é todo mundo. Não. Não ponha isso. Não Já põe. tá. Não vai. Falou. Você fala Crime, besteira, isso depois você... Não, sério. Pra chegar. Los. Não, Lá do Floss. Los. Isso, Loss. Não, Los. Luz. Não, vamos. Fala qualquer coisa. E agora?